Graça e paz, queridos. Bom dia. Shabbat Shalom. Que dia lindo para começarmos estudando a palavra de Deus. Eu quero desde já agradecer a presença de todos vocês que estão entrando aqui nessa manhã, todos que estão acompanhando essa jornada bíblica de forma intensa, constante. Que Deus possa abençoar o seu dia, a sua casa, a sua família. A minha oração nessa manhã é para que o Espírito Santo possa te visitar, possa te abençoar, possa te dar condições de que você tenha um dia abençoado na presença dele em nome de Jesus. Amém? Bom dia, doutora Nazaré. Bom dia, Moni, Abreu, Lica, Isabelle, Ana, todos que já estão aqui, pastora Lilian, já está aqui também. Quem mais eu perdi aqui que já passou? Deixa eu ver. Daniele Franco está aqui comigo também. Glória a Deus. Carmen entrou agora. Luiz. Todos. Deus abençoe. Deus abençoe. Lucélia, Maria, Conceição. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Pastor Luiz, Ana Alonso. Glória a Deus. Bom dia, Felipe, Dr. Paulo. Mais um sábado encerrando um tema aqui na jornada bíblica. A Dayana também já entrou, já está conosco. Sejam todos muito bem-vindos, um prazer recebê-los nessa manhã de sábado. Você sabe que a jornada bíblica é para desafiar os valentes e para desafiar os sedentos pela palavra. Hoje realmente vai ser poderoso, eu creio nisso, porque o Mestre dos Mestres, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, vai falar poderosamente conosco nessa manhã, como já falou essa semana. Bom dia, Marilza, Raquel, Rosiane, todos que estão entrando, Deus abençoe. Margarete, quem mais aqui? Pastora Ana de Mogi está aqui conosco, Helena, Presley, Deus abençoe. Portugal aqui com a gente. Ontem foi a 30ª aula e hoje é a 10ª imersão. Uau! Passa muito rápido, hein, doutor Paulo? Essa informação é importante, eu não estava atento a essa informação. Como passa rápido! Como passa rápido! Tem muito conteúdo, queridos. Nós temos aí uns 2 livros já de conteúdo. Amém? Glória a Deus. Assistiu ontem à noite, Isabelle? Então, você está com o texto fresquinho aí do que Deus falou ontem. Foi power o que Deus falou realmente a respeito de nós, sobre nós, né? Como semeadores nesse tempo. Bom dia, Mário. Bom dia, Maria Elisa. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Todos que estão entrando, já vou fixar aqui que a Lucélia escreveu. Realmente, eu comparo a Bíblia, como ela mesma se compara a um oceano de conhecimento. Então a gente tem muito que navegar, né? Como diz o filme do Jack Sparrow, navegando por águas misteriosas. Amém? Águas profundas? Navegando por águas profundas, mas tem tudo a ver, né? Vamos navegar. Jack Sparrow é o personagem do filme Piratas do Caribe. Mas amém, queridos, que bom podemos estar aqui. Kelly, bom dia, Deus abençoe. Eu acredito que a gente vai ter, assim, hoje, muita revelação e ao mesmo tempo a imersão, ela é o momento, lógico que a semana inteira Deus vem trabalhando nas nossas vidas para que a gente se arrependa, para que a gente mude, para que a gente seja transformado, a palavra que transforma, mas a imersão ela vem realmente com esse foco de confronto para uma mudança, amém? Para uma mudança, e eu creio que Deus vai falar conosco aqui. Margarete, tá ligado, nós vamos navegar na Galileia, todos juntos, fazendo a jornada bíblica em Israel, vindo pela Ásia. Águas misteriosas. É águas misteriosas? Tá vendo? A produção me corrigiu aqui.
Vamos fazer uma parte aqui. A produção me corrigiu falando que era águas profundas, mas agora confirmou aqui, são navegando em águas misteriosas. É mistério de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Nós vamos para Jerusalém, nós vamos vir pela Ásia, passar pela Turquia, passar pelas igrejas da Ásia, estudando. Vamos passar pelo Egito, e aí vamos entrar em Israel e vamos conhecer muito. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê fé, que Deus nos faça sonhar realmente em nome de Jesus. Amém? Para que isso se cumpra e a gente possa viver essa experiência maravilhosa. Além de ir para Israel, como já é um mover profético nas nossas vidas, ainda poder fazer uma jornada de estudo lá. De estudo. Regina, bom dia. Deus abençoe, seja bem-vindo. Todos os que entraram já, alguns foram entrando. Eu não vi todos que entraram, mas eu tenho certeza que você que está aqui vai ser ricamente abençoado nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Shabbat Shalom, Iverera Hashem. Deus nos abençoe nessa manhã e vamos lá. Vamos para a aula dessa manhã, porque eu preciso encerrar a aula de ontem. Eu preciso encerrá-la de ontem para a gente dar sequência naquilo que Deus vai falar hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Nos esvaziamos para que a Tua verdade, a Tua bondade, a Tua graça, o Teu poder e o Teu conhecimento nos alcance. Somos totalmente dependentes de Ti, principalmente eu, Pai, cuja confiança desses alunos foi depositada para receber a palavra, a revelação, o ensino e a instrução. E eu não me sinto capaz, mas eu me esvazio para que o Senhor me faça capaz nesse momento de poder instruí-los e de ser instruído por aquilo que o Senhor tem preparado em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor repreenda a tudo aquilo que se levanta contra o teu conhecimento e que os céus estejam abertos sobre cada território, cada geografia representada nessa live, para que a tua unção se derrame e a tua verdade permaneça em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, Margarida, seja bem-vindo, todos que chegaram. Bom, nós estávamos falando ontem sobre o semeador, as características do semeador, ok? Quantos lembram disso? Estávamos focados em falar a respeito do semeador. E encerramos lendo um texto em Mateus 13, de 24 a 30, que fala sobre uma parábola que é, no livro de Mateus, a sequência da parábola do semeador. Você lembra, na parábola do semeador, existe o terreno, existe a semente, porém o foco é o próprio semeador, onde ele não se detém diante de, de terrenos difíceis, ok? Mas ele persevera até encontrar um terreno fértil, porém, num descuido, é muito interessante isso, num descuido, sementes foram caindo e não foram sendo plantadas. E sementes, queridos, são para serem plantadas. As sementes precisam ser plantadas, elas não podem ficar caindo. Se cai, compromete a colheita. Você vê que caíram sementes pelo caminho e só 25% do que caiu ali gerou resultado. Por quê? Porque se você quer um resultado na totalidade, as suas sementes, elas precisam ser plantadas. E plantar semente é preparo. E plantar semente é atenção. E plantar semente é foco. Você pode ter oportunidades onde sementes são lançadas ali numa situação, vamos dizer, não planejada assim. Mas até para isso, você como semeador precisa estar planejado. Às vezes a nossa semeadura não foi planejada, porque aconteceu. Foi uma oportunidade. Mas até para essa oportunidade que aparece, você precisa estar preparado. Você sabe que os coachings dizem aí, né, segundo a administração deles, de que as oportunidades aparecem para quem está preparado. Porque para quem não está preparado, elas passam desapercebidas.
Ok? Então nós precisamos. E aí nós encerramos lendo no livro de Mateus a sequência da parábola do semeador, que fala sobre a parábola do joio e do trigo, aonde um homem fez uma semeadura, aonde ele plantou, certo, trigo, e enquanto todos dormiam, chegou o inimigo dele e lançou joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Assim, quando eles acordaram e a espiga brotou, né? O trigo brotou e a espiga se formou, o joio também apareceu. Aí falaram assim pro dono da plantação: ué, mas você não tinha feito uma plantação boa? Você não semeou boa semente? Olha só, então a semente foi semeada na terra preparada, tudo bonitinho. Sim, mas então por que cresceu o joio? Porque o inimigo veio e plantou enquanto nós dormíamos. Ok? Então, enquanto eles dormiam, o inimigo plantou joio. Ah, então quer que arranque o joio? Não, não arranque o joio. Vamos esperar estar no tempo da colheita e aí sim, vocês vão amarrar o joio e colocar no fogo e vocês vão juntar o trigo e colocar no celeiro. Entenda que nesse momento, diferente da parábola do semeador, a semente foi lançada. Olha só que interessante isso. A semente foi lançada. Porém, num outro descuido, veja que o primeiro descuido, ele foi em relação à posição, o primeiro descuido foi em relação ao quê? A ter deixado a semente cair. Já nesse, a semente boa foi lançada em terra boa, tudo certinho. Mas um segundo descuido aconteceu. Ninguém zelou, ninguém velou pela semente que foi lançada. E aí o que aconteceu? O inimigo veio e jogou a semente. Para a semente do joio produzir a tempo, junto com o trigo, isso quer dizer que o inimigo lançou essa semente quase que no mesmo dia, na mesma hora. O que nós vemos com isso? Que existe um trabalho espiritual do diabo para lançar sementes que venham confundir, presta atenção nisso, que venham confundir a semente boa da palavra. Se a semente é a palavra, o inimigo lança outras coisas para confundir a semente da palavra. Ok? Então, essa semente foi lançada, ela não caiu. Então, a colheita na totalidade estava garantida. Porém, a distração do semeador, o inimigo também plantou semente. Queridos, o nosso evangelismo pode ser comprometido por sementes malignas plantadas no momento da distração. Quais são essas sementes que o inimigo planta? Medo, dúvida, prepotência. Veja que o inimigo lançou essa semente no coração de Eva, da prepotência, da arrogância, humanismo. E presta atenção agora. Nesse tempo, queridos, da internet, nós estamos lançando a nossa semente de evangelismo por onde? No seu grau mais intenso, pela internet. Queridos, você lança uma palavra boa, o inimigo vem com vários decretos contrários. Com vários, a gente precisa ficar muito atento. Ok? Você lança um decreto profético de palavra de Deus, de esperança em Deus, o inimigo vem e joga palavras de desespero, palavras de medo, que as coisas não vão dar certo. Você vem e lança uma palavra de restauração, o inimigo vem e lança uma palavra de destruição. Nós temos um desafio na nossa semeadura, queridos, preste bem atenção nisso, que é um inimigo espiritual lançando palavras contrárias, ou às vezes ele não lança a palavra contrária, mas ele lança a semente da dúvida, como ele fez com Eva. Será que é isso mesmo? Será que Deus faz assim? Será que Deus isso? Será que Deus aquilo? Será que Deus está realmente preocupado comigo? Está preocupado com a minha história, com a minha situação?
Veja que quando você lança a semente no novo, a semente evangelística, e ela brota, automaticamente aquela pessoa, aquele novo convertido, ele tem experiências com Deus, não é assim? Acontece milagre, Deus já responde, porque é a forma consolidadora de Deus. Agora o que acontece? Daqui a pouco vem a semente do inimigo. Aí aquele novo convertido fica com medo de continuar. Acontece alguma situação contrária. E aí a gente vê o quê? Essa luta espiritual acontecendo. E para que a nossa semeadura evangelística dê fruto, presta atenção nisso agora. Porque aí vem a resposta de Deus aqui. E para que a nossa semeadura evangelística dê fruto, não podemos arrancar o joio. Ou seja, não é você tentando convencer as pessoas, mas esperando o momento certo dela dar o fruto. Às vezes, na pressa de querer mostrar para as pessoas de que elas precisam ouvir a palavra de Deus e não ouvir o mundo, nós acabamos nos precipitando. E na vontade de arrancar esse joio, e agora vem uma dica, essa é a dica, né? Lembra que a imersão tem dicas. Na vontade de você arrancar esse joio, presta atenção nisso, você acaba arrancando a palavra junto. Então, por exemplo, vem lá um discípulo, você prega o evangelho para ele. Isso é ensino prático, tá, gente? Isso é jornada bíblica com ensino prático agora. Você vai lá e prega a palavra para ele, ele vem à célula, ou ele ouve, ele aceita Jesus. Então aquele trigo que foi plantado começa a brotar, ok? Só que no dia seguinte ele vai lá e toma um porre, enche a cara, bebe todas. E aí ele liga para você, todo mal, né? Porque encheu a cara, aí você pega e lasca em cima dele. Fala, mas você tem que parar com isso, a bebida só te destrói, e com Jesus é um novo caminho, tal. Aí o que acontece? Você está tentando arrancar o joio que foi plantado nele. Nessa tentativa de arrancar o joio, isso vem peso. E aí o que acontece? A pessoa fala, você quer saber? Também não vou pagar esse preço todo, tal. E a pessoa acaba desanimando, acaba desistindo. E aí o efeito acaba sendo contrário. Então o que acontece? Uma pessoa foi, pegar o mesmo caso, você foi lá, pregou o evangelho, veio à célula, veio ao culto, aceitou Jesus, está super feliz, e você super feliz, iniciando esse processo consolidador na vida dele, e aí daqui a pouco ele vai lá e puf, enche a cara de novo, né? Se arrebenta de novo lá, tal. Aí te liga tudo, o que você vai fazer? Você não vai arrancar o joio dele. Você não vai arrancar o joio, vai ter um momento certo em que o fruto da palavra vai ser gerado nele. Qual é a estratégia nessa hora? É você chegar e falar assim, por que você acha que você fez isso? Aí ele, porque eu briguei em casa, porque eu estava triste, porque é a forma de eu desafogar minhas mágoas, é porque eu gosto. Então, deixa eu te falar, é uma decisão tua, você gosta, ou você vê essa forma, mas você vê que no dia seguinte nada mudou. Isso daí não mudou nada. Então dá uma oportunidade agora. Isso é dica de consolidação, hein? Eu devia cobrar por isso, hein? Dá uma oportunidade agora para Jesus. Você já tentou a bebida. Você viu que no dia seguinte você está até pior do que antes. Vamos fazer diferente? Vamos dar uma oportunidade para Jesus? A próxima vez, ao invés de você encher a cara, beber, você vai me ligar e nós vamos fazer uma oração junto por essa situação. Vamos ver o que acontece? Mas depende de você, tá? Você é livre. O que eu estou fazendo? Por incrível que pareça, eu estou deixando o joio crescer
junto com o trigo. Crescer. Porque se eu tentar arrancar o joio, eu tenho uma grande possibilidade de arrancar o trigo junto. De arrancar o trigo junto. E quando a pessoa erra, só a pastora Rosângela sempre fala, nas ministrações, quando a gente vai em seminário, ela tem uma frase que ela fala assim, olha, o diabo já acusa a pessoa que errou sozinho. A gente não precisa ajudar o diabo acusando também. Ele já sabe fazer esse papel. A gente precisa justamente receber a pessoa para perto. Então, aqui está dizendo para a gente tomar cuidado. Não tentar convencer a pessoa do que ela precisa. Quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo já é quem convence a própria pessoa. Ok? 1 Coríntios 2,4 diz assim: minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Você está compreendendo isso? Ou seja, Paulo está dizendo aqui que a minha mensagem, apóstolo Paulo, e a minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas. Paulo não tentou sair convencendo ninguém de nada, com palavras de conhecimento, com discursos longos, com discursos enfadonhos, não. A mensagem dele se constituiu em demonstração de poder do Espírito. Ou seja, Paulo orava para que o Espírito tocasse aquelas pessoas com poder. Paulo orava para que as pessoas tivessem uma experiência poderosa com o Espírito Santo, que já as convenceria, através dessa experiência, as convenceria da mudança por si só. Então, muitas vezes, nós nos esgotamos e esgotamos relacionamentos com os novos, tentando convencer, 1 Coríntios 2,4, tentando convencer, isso não funciona. Queridos, isso não funciona nem com os nossos filhos, dentro de casa. Longos discursos, longas palavras, tentando convencer, não funciona. Não funciona, armas espirituais funcionam muito mais. Amém? E o poder do Espírito é o único que gera colheita divina. É o único que gera colheita de vidas, derrubando toda estratégia maligna. Quantos querem colher? É uma pergunta que eu faço aqui para você agora. Quantos querem colher na vida? Quantos querem colher no ministério? Quantos querem colher profissionalmente? Quantos querem colher no ambiente familiar? Quantos querem ter uma colheita poderosa e abundante? Amém? Por isso, a aula dessa imersão, nós falamos do princípio da semeadura, da lei do semear e do colher. Nós falamos sobre sementes e terrenos. Nós falamos ontem sobre o semeador. Amém? O semeador que foi nos dando os elementos que foram nos dando bases. E agora hoje nós vamos falar sobre colheita. Nós vamos falar sobre colheita. Porque se o semeador saiu a semear e ele estiver atento aonde lança sementes, e ele estiver atento à estratégia do inimigo que tenta confundir ou roubar a semente, confundir ou roubar a colheita, hoje nós vamos falar sobre colheita. Amém? Hoje nós vamos falar sobre colheita, porque tem o tempo de semear e vai ter o tempo de colher. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. Marcos 2, 23 a 28. Amém? Essa palavra, esse estudo, eu já tinha esse estudo, ok? Mas ele era em forma de pregação. E eu trabalhei nele para que ele se transformasse em ensino
em aula, ok? Ensina em aula. Vamos lá. Marcos 2, 23, 28. Tem muita coisa para Deus falar conosco aqui nessa manhã. Todos abriram aí a Bíblia? Bíblia aberta na mão? Ok? Vamos lá. Marcos 2, 23 diz assim. E aconteceu que passava Jesus num dia de sábado pelas plantações de cereal. Os seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher algumas espigas. Então os fariseus advertiram-no: Vê, por que teus discípulos fazem o que não é permitido aos sábados? Mas ele esclareceu: Nunca lestes como agiu Davi e seus companheiros quando sofreram necessidade e tiveram fome? Na época do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e se alimentou dos pães dedicados à oferta da presença, que somente aos sacerdotes era permitido comer, e os ofereceu também aos seus companheiros. Então concluiu: o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Assim sendo, o Filho do Homem é Senhor, inclusive do sábado. Amém? Queridos, anote aí para começar. Anota essa frase aí para começar. Jesus, ele trabalha para que os seus discípulos estejam sempre prontos para uma colheita. Quem recebe isso em nome de Jesus? Jesus trabalha para que os seus discípulos estejam sempre prontos para uma colheita. Ok? A lei judaica, tem uma coisa muito interessante aqui que eu quero compartilhar com vocês. A lei judaica permitia que fosse colhidos cereais e frutos em terra alheia. Você sabe que a lei judaica permitia que você colha frutos em terra alheia. Ok, peraí que eu vou fixar esse primeiro comentário aqui, que ele já é muito forte. Amém? Presta atenção. A lei judaica permitia, na verdade permite, né? Que você colha cereais e frutos em terra alheia. Contanto que não se usasse a foice, porém só com as mãos, na medida em que você pudesse colher. Olha que interessante isso. A lei judaica, ela permite que fosse colhido em terra alheia. A plantação não era sua, mas você plantando, passando pela plantação, você podia colher com as mãos. Vê que os discípulos de Jesus colhiam os milhos e debulhavam com as mãos. Você podia colher na medida em que você pudesse carregar. O que você não podia era usar a foice. Já vou explicar por quê. Ou seja, em terra alheia não podia ser uma forma de ganho, mas apenas uma forma de sobrevivência. Ok? Se a pessoa fosse lá com a foice e saísse colhendo, ela prejudicaria a colheita do dono da plantação. Então isso era errado. Ele não plantou, ele não tem direito a colher para ganho, lucro financeiro. Mas se ele estivesse passando ali pela plantação e colhesse com as mãos para poder comer, porque estava com fome ou porque sua família estava passando necessidade, isso a lei judaica permitia, ok? O judaísmo, existe um dos estudiosos chamado Shimon, que ele diz que o judaísmo está baseado em 3 colunas. A primeira coluna, o estudo da Torá, ou seja, o estudo da palavra, ok? Das leis, o estudo da Torá. O segundo, a oração, que eles chamam do trabalho divino, serviço divino, então é a oração. E o terceiro é um termo hebraico chamado Gimlut Hassadim. Gimlut Hassadim, que quer dizer os atos de bondade. Então, o judaísmo ele está firmado sobre 3, olha que interessante isso, sobre 3 colunas. O estudo da palavra, da lei, o serviço divino, que são as orações, então palavra, oração,
e o Gemilut Hassadim, ou seja, os atos de bondade, a misericórdia, a compaixão, que a gente pode chamar, ok? Os atos de bondade, que é justamente essa permissão que o dono da plantação tinha para que aqueles que estivessem passando por alguma dificuldade ou precisassem comer, pudessem usar da plantação dele para isso. Olha que interessante isso. Por isso que a gente vê que o povo judeu, eles têm um conceito de autoajuda no seguinte, assim, de ajuda mútua, para que eles possam todos chegarem à dignidade, à prosperidade, a uma vida suprida, né? A gente vê isso também no livro de Ruth. Ruth, capítulo 2, versículos de 2 a 3. Amém? Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão recebendo? Amém? O livro de Ruth, capítulo 2, versículos 2 a 3 diz assim, olha isso. Certo dia, Ruth, a moabita, sugeriu a Noemi, permite que eu vá ao campo respigar. Olha que interessante isso. Respigar era o que chamava. Colher as espigas que caírem de algum segador generoso. Ela concordou. Vai, minha filha. Então Ruth partiu e começou a recolher as espigas que iam caindo e ficando para trás dos ceifeiros. Sem perceber, adentrou a parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Ok? Então a gente vê Ruth praticando esse princípio que era comum dentro de Israel, aonde ela ia respigar, ou seja, ela ia recolhendo as espigas que iam caindo dos ceifeiros que estavam fazendo a colheita naquele tempo, ok? Então era uma prática comum, baseado nessa coluna, né, dos princípios judaicos, chamado Gemilut Hassadim, né, que é essa generosidade, essa bondade, essa misericórdia com o próximo, com as pessoas. Você vê que o judaísmo, as leis judaicas, elas são baseadas em princípios divinos, muito pensando no próximo. Ok? É lógico que o ser humano, com o tempo, ele vai, às vezes, se desvirtuando dos principais princípios da palavra, mas o judaísmo, ele é muito forte nesse princípio de ajuda ao próximo, né? Agora, esse princípio, ele está escrito lá em Deuteronômio 23, ele está ligado à lei dos votos. Preste bem atenção nisso para você ver onde que nós vamos chegar com isso. Esse princípio está ligado à lei dos votos, onde todos os que fizessem um voto ao Senhor, deveriam apressar-se em cumpri-lo. Abre aí a sua Bíblia rapidamente, Deuteronômio 23, versículos de 21 em diante. Deuteronômio 23, versículos de 21 em diante. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia, o último livro do Pentateuco e da Torá judaica. Diz assim Deuteronômio 23, 21. Quando fizerdes uma promessa ao Senhor, teu Deus, não tardes em cumpri-la, pois Yahvé teu Deus exige que um voto feito seja cumprido, e é pecado deixar de realizar aquilo que se prometeu a ele. Olha que sério isso, ok? Contudo, aqui, sendo assim, se te abstém de promessas e votos, não haverá como seres culpado desse pecado. Ou seja, se você não fizer voto nenhum, você não tem pecado se não cumprir, ok? Contudo, faze todo o empenho para cumprires tudo que os teus lábios prometerem, considerando que a tua própria boca ofereceste voluntariamente tua palavra e teu voto a Yahvé, teu Deus. Versículo 24. Quando entrares na vinha do teu próximo,
poderás comer à vontade, até ficares saciado. Todavia, não acumules ou transporte em teu cesto. Quando entrares na plantação de trigo do teu próximo, poderá colher as espigas com a mão, mas não use a foice para ceifar o trigo do teu próximo. Amém? Então, Deuteronômio 23 está mostrando essa lei, de que eles poderiam sim, quando entrarem na vinha, comer as uvas, até ficar saciado, mas não poderia colher num cesto e levar embora. Poderia colher as espigas, mas não poderia meter a foice. Por quê? Porque se colocasse num cesto, se metesse a foice, queridos, o que acontece? Você estaria prejudicando a colheita do dono da plantação. A colheita futura do dono da plantação. Então você poderia sobreviver, mas você não poderia viver daquilo. Mas isso estava ligado à lei de votos a serem cumpridos. Olha que tremendo. Olha que poderoso. Que diz, fez um voto, cumpre. Liberou um voto, cumpre. Não quer correr o risco de se achar em pecado, não libere voto nenhum. Não faça que vai fazer, não fale que vai fazer aquilo que você não vai fazer. Ok? Então, através dessa passagem, a de Marcos, né? A de Marcos 2, né? Jesus levando os discípulos, passando pelo meio da plantação, eles colhendo, os fariseus criticando, ele confrontando os fariseus, mostrando uma história de Davi, e depois dizendo que Jesus era o Senhor do sábado. Através dessa passagem, queridos, nós vamos ver que existem classes de pessoas que não colherão, que não têm direito a uma colheita, pois nas suas posturas elas perdem esse direito. A Bíblia aqui, através dessa passagem, nos mostra que tem pessoas que não têm direito a uma colheita. Olha como é sério isso. Tem pessoas que, ao invés de estarem colhendo, vão estar presas em outras circunstâncias que vão impedir com que a sua colheita aconteça. Vamos lá. Primeiro, quem é que não tem direito? Quem é que não vai conseguir colher? Primeiro, os endividados. Todo endividado não tem direito a uma colheita. Você já vai falar assim, meu Deus, já pegou. Começou pegando. Eu ainda tenho dívidas. Eu ainda tenho dívidas. A colheita, queridos, estava ligado à lei dos votos. Ou seja, não podemos ter dívidas para colher. Não podemos ter dívidas para colher. Jesus pôde levar os seus discípulos para uma colheita porque ele não tinha dívidas em sua vida. Ok? Jesus era um homem isento de dívidas. O estilo de vida dele não tinha dívidas com ninguém. Agora, todas as vezes em que a gente fala de dívida, logo já se pensa em dívidas financeiras. Mas deixa eu te falar uma coisa, esse é um tipo de dívida que o ser humano pode ter. Ok? Um tipo de dívida. E em Deus, na minha opinião, facilmente de resolver. E o Joãozinho está aqui assistindo essa live que pode te ajudar com isso se você precisar. Mas nós não podemos só nos prender em dívidas financeiras. Nós podemos nos prender não só em dívidas financeiras, mas em muitas outras dívidas, incluindo as financeiras. Ok? A verdade é que os endividados não têm direito a uma colheita. Se nós pararmos para pensar em dívidas financeiras, alguém que está em dívida, pagando juros para banco, toda a colheita dele vai embora em juros, toda a colheita dele vai embora em agiota, toda a colheita dele vai embora em empréstimos, toda a colheita dele vai embora,
Porque ele está o quê? Pendente. Então, aquele que está pendente, ele não colhe. Aquele que está pendente, ele não usufrui da colheita que lhe foi dada. Ok? Mas existem outras pendências que, na minha opinião, são muito mais sérias. São pendências também, mas muito mais sérias do que as pendências financeiras. Por exemplo, pendências em relacionamento. Olha o que diz Mateus capítulo 5, versículos 23 a 24. Presta atenção nisso. Assim sendo, se trouxerem a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo, diante do altar, a tua oferta, e primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Presta atenção nisso. Ou seja, a oferta é uma semente que gera uma colheita, a semente da generosidade que gera a colheita da abundância. Lembra? Né? Não é o foco aqui da ministração, mas o dízimo é a semente da fidelidade que gera proteção, fidelidade da parte de Deus nas nossas finanças. A primícia é a semente da honra que gera paz e honra sobre a nossa casa e a nossa vida. Nós somos honrados através da primícia. E a oferta é a semente da generosidade, do desprendimento, que gera a colheita da abundância. Então aqui está falando assim, olha, se você está com pendência nas suas relações pessoais, deixa a tua oferta aqui no altar e vai primeiro resolver isso. Depois entrega a tua oferta, porque senão você não vai ter colheita nenhuma. Tem muita gente ofertando até de forma generosa, mas depois não vê a colheita. Por quê? Porque a pendência nos seus relacionamentos impedem essa colheita, ok? Já falamos até numa live que eu fiz junto com o João de consolidar as suas finanças em tempo de crise. Nós falamos sobre isso. Se você pega Mateus 23, quando Jesus ele confronta a entrega dos dízimos e fala assim para os fariseus, vocês entregam o dízimo do cominho, do hortelã e do endo e das menores hortaliças, cada detalhezinho, cada folhazinha, você colheu 10 folhas, você entrega uma folhazinha de forma perfeita, mas vocês esquecem do princípio do relacionamento. Misericórdia, justiça. Misericórdia, relacionamento com Deus. Justiça, relacionamento com o próximo. Então deixa eu te falar uma coisa. Tem relacionamentos aí que vão impedir com que esse dízimo que vocês entreguem tenha o efeito que ele precisa ter. Então não adianta nada a gente plantar para uma colheita, sendo que os nossos relacionamentos geram pendência, que vão impedir com que essa colheita venha na totalidade. Relacionamento conjugal, onde a confiança é abalada, gera falta de colheita. Se você pegar o livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 1, não lembro de cabeça agora, 3 ou 5, diz assim, o marido confia na sua esposa e na sua casa não haverá falta de colheita. Olha isso, que poderoso. Alguém se puder pegar para mim o versículo, tá? Provérbios 31, é 3 ou 5, se eu não me engano, mas eu me engano. Então, é melhor pegar. Ok? Veja isso. O marido confia na sua esposa, ou seja, o relacionamento de confiança deles, a relação deles está sem pendência. Então, na sua casa não haverá falta de colheita. Em outras traduções, falta de ganho. Não haverá falta de provisão. Ok? Veja o que Deus está falando conosco aqui nessa manhã. Que poderoso é isso. Então, os endividados, quem tem pendências, perde o direito de colher. Perde o direito do resultado da colheita. Ele até plantou a boa semente, ele até plantou numa terra fértil, mas ele começa a perder, porque existem outras coisas que influenciam. Apóstolo Fábio Abud, meu líder, meu pastor, ele sempre nos ensina de que
a estrutura financeira, 31:11, aqui ó, 31:11, eu falei 3 ou 5, mas 31:11, ok? Provérbios 31:11, o marido confia na sua esposa e na sua casa não haverá falta de ganho, ok? O apóstolo Fábio sempre, ele explica que a estrutura financeira de uma pessoa não está só ligado às sementes do dízimos, primícias e ofertas, mas também a santidade na vida da pessoa, que é a base para tudo. Então a pessoa pode estar ofertando, dizimando, pode, mas se tiver em pecado, queridos, está comprometendo a sua colheita. Então Deus está falando aqui hoje que pendências comprometem a nossa colheita, não permitem que a gente colha pendências em relacionamento, ok? Palavras empenhadas e não cumpridas, a Bíblia está dizendo, acabamos de ler o texto de Deuteronômio. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você diz que vai fazer, então faça. Então faça. Amém? Se você diz que vai fazer, então faça. Mateus 12:37 diz assim: porque pelas tuas palavras será absolvido e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12:37. Porque pelas tuas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras será condenado. Queridos, uma declaração anterior, ela só muda com uma declaração posterior. Se você tem palavras empenhadas que você não cumpriu, precisa se arrepender. Precisa pedir perdão para Deus. Precisa cancelar essas palavras. Tem muito, queridos, tem muitas palavras que a gente empenha e a gente faz de forma inconsciente ou de forma, deixa eu falar, arbitrária e não percebe que essa palavra fica girando no ar. Vamos dar alguns exemplos aqui práticos para a gente entender isso? A partir de segunda-feira eu vou emagrecer. Vou começar um regime, um processo a partir de segunda-feira. E aí começa a segunda-feira, e aí sobrou o macarrão do domingo, sobrou o doce do domingo, sobrou o bolo do domingo, que teve uma reunião familiar. Ah, mas sobrou, vai estragar. Então deixa eu comer só mais esse bolo. Você percebe que, presta atenção nisso, você percebe que essa pessoa depois... 1º de janeiro é o Dia Mundial das Promessas. 1º de janeiro é o Dia Mundial das Promessas, queridos. Ok? É engraçado, parece, mas aí você pode perceber que a pessoa não consegue colher o fruto daquela palavra que ela empenhou, que era emagrecer. Por quê? Porque ela não cumpriu. Porque ela não cumpriu. Palavra empenhada. Aqui está dizendo, se você empenhou a tua palavra, corra e cumpra isso. Não fique devedor dessa palavra, porque isso impede a tua colheita futura. E aí a pessoa não consegue mais emagrecer, e aí passa o tempo. Aí depois ela viu, passou um ano. E ela não colheu o fruto disso. E ela não colheu. Quer ver outro? Porque aqui eu estou falando de emagrecer, parece engraçado, parece divertido. Quer ver outro? Vou começar a orar às 6 da manhã, a partir de segunda-feira. Eu vou pelo menos um dia da semana orar no templo. Eu estou falando 6 horas da manhã porque lá na igreja El Shaddai, a igreja que eu faço parte, tem oração todos os dias. Mas pode ser outra. A partir de agora eu vou orar pelo menos 30 minutos por dia. Eu vou orar pelo menos 30 minutos por dia. Exatamente, João. A gente tem o conceito de que a nossa honra na palavra é só quando empenhamos a palavra em relação ao próximo. Mas a pergunta é, quando empenhamos a palavra em relação a nós mesmos? E principalmente em relação a Deus. Então diz assim, eu vou começar a orar 30 minutos por dia. Eu vou pelo menos uma vez por semana, às 6 horas da manhã, no templo orar. E não cumpre.
Você pode perceber que essa pessoa, ela tem lutas para conseguir orar. Ela tem lutas terríveis para conseguir orar. Por quê? Porque ela não pode colher o fruto. Ela não tem a colheita em relação àquilo, ela está pendente. Ela está com uma palavra empenhada, ela tem uma pendência, ela está inadimplente, ela está endividada. A gente acha que dívidas é só financeiras. Não! Existem muitos conceitos de dívida que estão impedindo a nossa colheita. Naquilo que nós empenhamos, a palavra que nós liberamos. Se falamos de regime, ficamos impedidos de colher a saúde nesse aspecto. Se falamos de oração, ficamos impedidos de fluir, de colher o fruto, que é aquela oração fervorosa de Romanos capítulo 12. Vocês estão compreendendo a importância e o esclarecimento? Olha o que Deus está esclarecendo para nós aqui, queridos, nessa manhã, a respeito de muitas coisas que não acontecem na nossa vida. E porque não entendemos que temos uma palavra empenhada e que não estamos cumprindo aquilo que liberamos como palavra. Começa a dizimar e para, pendência. Começa a primiciar e para, pendência. Eu vou falar uma outra aqui, queridos. Eu vou falar uma outra pendência, que aí é decisivo e perigoso. Presta atenção. Presta atenção. Pendências na saúde. A pessoa sabe que tem uma enfermidade, está com uma dor naquela mesma região há anos e não vai no médico ver. Fica procrastinando. Isso gera uma pendência na saúde. E isso gera um resultado terrível. Eu tenho um discípulo, queridos. Eu tenho um discípulo que por volta dos 30 e poucos anos, é um discípulo muito atleta. Presta atenção nesse testemunho. Foi quase faixa preta de karatê, quase jogou futebol profissional, jogou amador. Então, muito ativo, muito atleta. Mas com isso, ele forçou demais o físico e ele teve alguns desgastes. E ele começou a sentir uma dor aqui na lateral assim do corpo, aqui na altura da bacia. Começou a sentir uma dor, começou a sentir uma dor, começou a sentir uma dor. E foi deixando passar anos sem ver. Como ele é atleta, como ele era forte, era novo, e a gente abusa na juventude, a gente abusa na alimentação da juventude, tudo achando que não vai vir a fatura depois, ok? Ele se sentindo forte, 30 e poucos anos, atlético ainda, ele foi deixando passar. Ele foi deixando passar, ele foi deixando passar. Só que o tempo foi chegando, a idade foi chegando. E quando chegou perto dos 50, a dor se tornou insuportável, ele não tinha mais posição e aí ele foi no médico. Mas isso 10 anos depois. 10 anos depois. Tantos anos depois, sabe o que aconteceu? Quando ele chegou no médico, ele já não tinha as duas cartilagens que ligam o osso do fêmur na bacia. E o médico virou para ele e disse assim: se você tivesse vindo, porque a cartilagem ela não se refaz, mas se você tivesse vindo no começo, a gente tinha como manter essa cartilagem. Agora não tem como. Só cirurgia. E essa cirurgia é uma cirurgia de risco. Você pode ficar sem andar. E por incrível que pareça, para ele entender melhor qual foi a situação, presta atenção nisso. Para ele entender qual foi a melhor situação, um amigo dele de infância passou pela mesma coisa. Fez a cirurgia deu um problema. E o rapaz estava numa cadeira de roda. E agora? O trabalho, a profissão dele é muito ativa. Ele não conseguiria desenvolver numa cadeira de roda. Deixa eu te falar uma coisa. Pendências. Pendências. Jesus é misericordioso. E ele teve que enfrentar a situação. O resultado, que foi um grande testemunho, foi que ele operou os dois lados, colocou uma bola de metal
no lugar da cabeça do fêmur, entrando no fêmur dele, com uma haste entrando, e refez aquelas duas. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, pela misericórdia de Jesus, ele hoje anda normal, trabalha normal, tem todo o desenvolvimento normal, não sente mais dor. Mas passou por um processo muito sério. Tudo por quê? Uma pendência na saúde. Não foi resolver o que tinha que ser resolvido. Está sentindo alguma dor? Vai ver o que é. Pelo poder de Deus você pode ser curado. Amém? E eu profetizo cura sobre a tua vida em dores crônicas hoje. Mas primeiro precisa haver o arrependimento. Precisamos nos arrepender para poder receber a misericórdia e o poder de Deus sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, os endividados não têm direito a uma colheita. Não têm direito a uma colheita. Nós precisamos estar livre das dívidas para colher na totalidade. Na totalidade. Jesus, ele pôde levar os seus discípulos para colherem, porque ele era um homem isento de pendências, em qualquer área. Então fica claro que a pendência financeira é só uma das pendências. É só uma das pendências, amém? Então nós podemos ficar atentos àquilo que Deus está nos ministrando nessa manhã a respeito de colheita. Quantos estão recebendo? Quantos estão entendendo em nome de Jesus? E eu estou perguntando isso porque já deu uma hora de live aqui. 1 hora, tenho mais 3 minutos só para encerrar esse primeiro momento, amém? E nós vamos voltar porque endividados é só uma das classes que não tem direito à colheita, tem mais 3. Ok? Quantos creem que Deus vai continuar falando conosco aqui nessa manhã, em nome de Jesus? Amém, queridos? Então, nós vamos reconectar aqueles que querem saber quais são as outras classes que não têm direito e os que têm direito a uma colheita, porque depois nós vamos falar dos que têm direito a uma colheita. Você precisa voltar, você precisa estar aqui comigo para a segunda aula, para a segunda parte dessa aula em nome de Jesus, amém? Lembrando que hoje, depois da imersão, eu abro o grupo do Telegram, e o grupo fica aberto o dia inteiro. Lembrando que a partir dessa semana, o grupo do Telegram ele foi liberado gratuitamente para quem quiser participar. No grupo do Telegram, o que nós fazemos? Nós aprofundamos o conhecimento, ok? De que nós recebemos aqui. Nós fazemos debates lá, tiramos dúvidas, eu coloco mais algumas informações, eu subo todos os links das lives que são faladas aqui, fica lá no grupo do Telegram. Foi avisado para todos aqueles que contribuíam no grupo do Telegram, que tinham a parcela mensal, que julho foi a última parcela e a partir de agora eles estão isentos, liberados, mas com todo acesso liberado, ok? Se você não está no Telegram ainda, vai na minha bio, que fica ali na minha bio, tem o link, você entra direto no grupo do Telegram. Algumas pessoas até me escreveram falando, mas pastor, é um valor tão simbólico que a gente paga nisso e tal. Sim, mas nós estamos na Semana da Semente. Eu decidi plantar essa semente, eu estou feliz com a jornada bíblica, eu estou realizado com o que Deus está fazendo, eu tô vendo o quanto Deus está nos dando, né? E depois sim, eu vou ter futuramente uma plataforma de ensino que está sendo produzida para isso, e aí vai ser outro aspecto. Inclusive lá vai ter a jornada bíblica completa, né? Todas essas palavras com mais aprofundamento. Mas aqui não, aqui eu quero semear, eu quero dar, eu quero abençoar a sua vida, amém? Então o grupo do Telegram está totalmente disponível para quem quiser, convide pessoas, envie para as pessoas poderem receber. Lembrando que os 100 primeiros já não pagavam, que se inscreveram lá naquele grupo, porque era
uma oferta inicial para a abertura do grupo do Telegram. Amém? Encerrando agora em 3 minutos, mas eu vou voltar porque tem muito mais para falar aqui.